Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pela nossa página no YouTube, ou melhor, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu tenho a grata satisfação no programa de hoje de receber Paulo Garcia, do movimento umbandista norte-americano. Seja bem-vindo, meu irmão Paulo Garcia, e obrigado por estar aqui conosco diretamente de Miami, onde ele se encontra. Obrigado você, Afonso. É uma satisfação enorme estar aqui, muito grato pelo convite e quero parabenizar pelo trabalho maravilhoso que vocês têm desenvolvido. E tenho certeza que com a sua contribuição vai ficar melhor ainda. Paulo Garcia, pai Paulo Garcia, ele iniciou-se na Umbanda aos 11 aninhos de idade. Fundou a Seara de Caridade do Caboclo Tupinambá, aos 13 anos de idade. Em 1987, ele fundou a Seara de Caridade do Caboclo Tupinambá, em 1987, em Goiás. Ele mudou-se para Los Angeles no ano de 1998, onde abriu a primeira casa de Umbanda nos Estados Unidos. Em 2011, ele transferiu-se para o estado da Flórida, onde hoje realiza seus trabalhos religiosos na Umbanda. Ele totaliza 36 anos no sacerdócio umbandista. E ele profissionalmente atua como consultor na área financeira. Pai Paulo Garcia, as entidades que se manifestam na sua casa de Umbanda nos Estados Unidos são exclusivamente de origem brasileira ou se manifestam também espíritos que se identificam com raízes nos Estados Unidos? Afonso, acontece também. Nós temos um movimento muito grande de nativos americanos que se agregam ao trabalho que nós desenvolvemos. O que nós temos que entender é que o plano espiritual ele não está dividido entre caboclos, pretos velhos e crianças, correto? É a maneira que a Umbanda manifesta as suas entidades no trabalho da caridade. Então, é muito comum, sim, nós termos entidades com idioma hispano e também em inglês. Muito bem. Conta pra gente, Paulo, como foi isso de levar a Umbanda para os Estados Unidos? E como foram os primeiros dias dessa prática e dessas reuniões espirituais? É que a nossa casa nos Estados Unidos, eu acho que como em qualquer outro lugar, ela nasceu devido à necessidade. Eu tinha o centro em Jussara desde novinho, e a razão que eu fui para Los Angeles é que eu tenho uma tia lá até hoje, está lá há 40 anos, a tia Luísa, e ela fundou em Los Angeles o primeiro centro kardecista de Los Angeles, Eurípides Barçanufo, que está lá até hoje. Então, quando eu me mudei, eu lembro até hoje, eu entregava pizza, e a minha tia ligou para mim e falou, Paulo, a Rosana precisa muito de ajuda, e ela está precisando de um atendimento. Eu falei, olha, eu chego em casa depois das 10 da noite, se ela não se incomodar, eu dei o meu endereço para ela, a minha cunhada recebe ela lá e quando eu chegar da pizzaria, eu vou atendê-la, né? E aí, 3 dias depois, me ligaram outras 2 amigas da Rosana e eu marquei, então, de atender as 3 e o resto foi uma história. Quando eu vi, eu já estava, então, estruturando uma casa lá. Eu não fui para Los Angeles com essa intenção, né? Surgiu. Foi como brasileiro se aventurando, por assim dizer, em busca de progresso e encontrou Sim. essa oportunidade. Sim. É isso, Paulo. Paulo Garcia. Nosso irmão Paulo Garcia, ele se encontra em Miami nesse instante, nos Estados Unidos, fundou
uma casa de Umbanda, um centro de Umbanda, e vem desenvolvendo esses trabalhos junto aos norte-americanos. Agora vem uma pergunta, você se prepare que tem muita curiosidade aqui a propósito desse seu trabalho. Quando os americanos ouvem falar de comunicação com os espíritos, a primeira imagem que deve surgir na mente deles é o voodoo, que veio do Tahiti, e a magia negra cubana, que são mais populares nos estados do Sul, nos Estados Unidos. Qual a sua opinião sobre o fato de existir tão pouco conhecimento do espiritual, do lado espiritual, nos Estados Unidos? Afonso, ao contrário do que se imagina, essa coisa da comunicabilidade com os espíritos, vidas passadas, isso é muito inserido na cultura americana. Sim, aqui no estado da Flórida, você tem ali na região de Miami uma comunidade cubana muito grande, onde eles praticam a santeria, que seria quase mais perto do candomblé brasileiro, religião de matriz. Mas se você for olhar os filmes de Hollywood, vários deles, vai tratar isso, essa comunicação, essa comunicabilidade. E o americano, uma coisa muito interessante é que o americano ele não conectou o fator religioso com o fator mediúnico. Você tem casos no FBI que usam médiums para desvendar certos casos, e o americano, em geral, ele desenvolve a mediunidade, ele vai viver dela, mas sem uma conexão necessariamente religiosa, como se deu no Brasil. Então, não é muito difícil, não. A pessoa, ela chega nos trabalhos, claro, é uma coisa que ela nunca viu, porque a Umbanda ela é uma religião brasileira, né? Ela nasce em terras brasileiras, e a nossa manifestação diferente, não é? Mas é mais o sentir. Às vezes a pessoa vai, ela não entende português, eu abro os trabalhos em português, e a maioria das entidades não falam inglês. Mesmo que o médium domine o idioma, a entidade que se manifesta através de um caboclo, de um preto velho, ela não fala inglês. Então, a pessoa que está do lado ali, que dentro da nossa ritualística nós temos o nome de cambono, o cambono está traduzindo ali. Então, ou traduz em espanhol, se a pessoa é latino, tem muito latino aqui na Flórida, ou traduz em inglês, mas é uma aceitação tranquila. Eu nunca tive essa confusão. Embora na Flórida também tem uma comunidade muito grande de haitianos. Então, e eu aprendi que o voodoo é a religião deles. É porque nós brasileiros estamos acostumados em escutar o voodoo quando vê em filme de televisão aquele bonequinho, e agora põe um alfinete no bonequinho para matar o outro. Então, você já tem essa ideia de voodoo como uma magia negra, se é o caso. Mas eles têm isso como religião, e não necessariamente todo haitiano que cultua o voodoo faz o mal para alguém. Aí já é uma coisa do ser humano, e você vai ver isso em qualquer contexto. Pessoas usar o nome de uma religião ou o nome da espiritualidade para a sua perversidade. Então, o mal ele não está na cultura ou na religião, ele está dentro do coração do ser humano. Muito bem. Sua casa de Umbanda é frequentada por mais americanos ou por mais brasileiros e latinos? A gente queria que você desse assim, Paulo, um perfil do público frequentador da sua casa. Sim, eu tive centro na Califórnia por 14 anos. Aqui na Flórida, nós estamos há 12, há 11, vai fazer 12. Na Califórnia, era metade, porque a comunidade brasileira na Califórnia era menor. Então, tinha uma mescla muito grande de hispanos, latinos e americanos. Aqui na Flórida, não, a comunidade brasileira é muito grande. Então, eu te diria que 70% a 80% dos frequentadores e também dos trabalhadores da casa, né? Eu estou com uma casa aqui com 200 médiuns na corrente. E eu tenho uruguaios, tem colombianos, tem inclusive americanos. Mas a quantidade ela é bem menor em relação ao estado da Califórnia. Muito bem. Como é que os americanos estão interpretando a Umbanda? Como é que eles estão recebendo a Umbanda? O que eles falam disso? Qual é a percepção deles diante desse estrangeirismo, por assim dizer? Olha,
antes de abrir os trabalhos em nossas sessões de atendimento, eu explico a nossa filosofia. Eu falo, olha, a melhor religião é aquela que faz de você uma pessoa melhor. Então, a nossa filosofia está baseada no amor. Se você é católico, seja um bom católico. Se você é evangélico, seja um bom evangélico. Se você é budista, enfim. Mas já que nós estamos aqui, né, vamos, cada um com a sua fé, eu deixo a pessoa à vontade. E não só a Umbanda, mas as doutrinas espiritualistas em geral não trabalham com conversão. Não existe uma troca. Você tem que ser um bandista para a sua vida melhorar. Nós levamos a consciência que se você não mudar os seus hábitos, o seu comportamento, seja o seu comportamento mental ou físico, não vai haver mudanças na sua vida. Então, é muito direcionado para isso. Então, quando a pessoa chega, ela já recebe essa instrução do que nós acreditamos, como fazemos e o porquê nós estamos ali. Então, eu acho que isso ajuda muito, sabe? Essa desarmar, porque o ser humano ele tem a tendência de julgar aquilo que ele não conhece. E o americano nem tanto, porque o brasileiro, geralmente, essa coisa de umbanda, pai de santo, orixá, isso mistura com muita coisa, não é? O americano, ele não vem com esse preconceito, essa ideia estabelecida do que seria um terreiro, não é? Como o brasileiro, da maioria das vezes. Então, eu acho até mais fácil, sabe, Afonso? Não vejo dificuldade, não. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer com todo respeito. Não tem problema. E sentindo muito à vontade, com o seu jeito espontâneo de colocar aqui as respostas. Você é consultor na área financeira, portanto, você está aí na Bolsa de Valores e outras instituições que regem o mercado financeiro norte-americano. Os espíritos ajudam com alguma previsão nesse sentido? Não. Nós temos que entender como a espiritualidade funciona. A espiritualidade está aí para ajudar o nosso melhoramento íntimo e nos instigar, através do equilíbrio, a crescer pelas nossas próprias escolhas. Então, é uma falsa ideia de achar que o médium, a espiritualidade que o acompanha, seja ele qual for a sua denominação religiosa ou aonde ele exerce esse mandato mediúnico, que a espiritualidade vai fazer por ele. Não, isso não realmente não existe, não. Então, consultor financeiro, atividade profissional, atividade religiosa à parte. Exatamente. É isso, muito bem. Ou seja, com toda honestidade. Eu estou conversando com o pai Paulo Garcia, da Seara de Caridade, do Caboclo Tupinambá, instalada, sediada em Miami, nos Estados Unidos, que gentilmente está conosco aqui. Ele está lá, nós aqui, mas estamos unidos pelo propósito de difundir o que é bom no diálogo interreligioso. Paulo Garcia, pai Paulo Garcia, já existem na sua casa de Umbanda pais de santo, eu não sei se a expressão se adequa, de origem norte-americana, trabalhando já durante os rituais? Não necessariamente com cargo sacerdotal. Eu tenho pessoas que me acompanham há muitos anos, mas não existe na minha casa nenhum americano que está atuando nessas funções. O que a gente tem que entender é que a Umbanda ela não foi codificada e não tem intenção de ser. Cada casa vem da cultura, não só da bagagem do dirigente dessa casa, mas também da egrégora espiritual que ele traz e a proposta que esse trabalho é inserido. Claro que você vai ver muitas semelhanças em termos da sua ritualística, mas essa coisa quando você fala assim, um sacerdote, um pai de santo ou uma mãe de santo, isso é um chamado muito íntimo, que às vezes a pessoa já nasce com aquilo, não é? Então, pode ser que no futuro tenha, mas até o momento, nesses 25 anos que eu estou nos Estados Unidos, não surgiu ainda na minha casa alguém que expressou essa vontade. Paulo, eu quero abrir uma casa, eu quero exercer uma função sacerdotal dentro da Umbanda. Isso ainda nunca aconteceu. Curioso você perguntar isso. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque é importante a sua opinião com essa sua vivência muito além aqui das fronteiras aí nos Estados Unidos.
O que eu noto na frequência Umbanda é que muitas pessoas vão aos rituais de Umbanda com respeito, com carinho, até colaboram, se for preciso, fraternalmente, voluntariamente, mas elas não deixam de lado a religião a qual elas estão, digamos, filiadas, apegadas. Então, por exemplo, o católico apostólico romano, ele vai, por uma necessidade qualquer, ele vai num ritual da Umbanda, tem um contato com o espírito que está se manifestando por intermédio do médium, recebe ou não aquilo que está procurando e se desliga. O que você pode dizer a esse respeito, Paulo? Aqui não funciona nada diferente do Brasil, porque você tem dois caminhos para avaliar isso. Primeiro, talvez seja essa liberdade de expressão da Umbanda de não converter, de não tentar segurar a pessoa ali. A base da Umbanda ela é a caridade. Então, a Umbanda ela abre a sua sessão, estamos ali para ajudar as pessoas a nível físico, mental, espiritual, e não existe esse apelo que ela tem que seguir frequentando. Geralmente, eu tenho as pessoas que são assíduas, e tem aquelas pessoas que acabam ficando ali, se envolvendo com o trabalho, se tornando, então, parte da corrente. Isso aí é muito natural. A outra coisa é a visão que as pessoas ainda têm sobre o que é espiritualidade. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, bom, eu estou precisando disso, lá vai arrumar. Então as pessoas esquecem que você gasta aí 40 anos para desenvolver o problema e acha que com o passe de um caboclo, esse problema vai desaparecer do dia para a noite. Claro, sem desrespeitar o valor fluídico, terapêutico das ervas, dos cristais, o magnetismo, os passes e até os fluidos trazidos pela própria espiritualidade. Mas o ser humano ele está muito ainda na vitimização, na troca. Então, é onde o despertar da sua consciência e a necessidade de uma reforma íntima, de uma mudança, através dessa vivência que a Umbanda proporciona, pode mudar muita coisa, mas não vamos ser inocentes. A pessoa ela vai achando que vai ter aquela cura rápida, vão resolver o meu problema para mim, não é? Então, você tem esses dois caminhos aí a avaliar em relação a essa questão. É normal do ser humano. A, a, a sua experiência diante de uma entidade, a espiritualidade, ela fala sempre que a finalidade da mediunidade é despertar o ser eterno que habita em você. Você passa por aquela experiência e aquilo pode te despertar. Que você é um ser eterno, embora transitando num corpo físico. Então, essa vivência, ela te proporciona isso, mas depende de cada pessoa, o motivo que levou a pessoa a buscar um trabalho de Umbanda são os mais variáveis possíveis, não é? E a gente não julga ninguém, a gente respeita todo mundo, e estamos ali para entregar o que nós podemos e o que sabemos com a melhor intenção possível. Mas isso acontece sim. Então, ela pode estar numa religião e ela se afinizar com aquele trabalho, ou ela pode ter ido buscar uma ajuda. O que nós temos que entender e deixar bem claro que não existe uma coisa mais forte ou mais fraca. Existe o trabalho feito com amor. A Umbanda não é mais forte do que o kardecismo, porque você vai tocar na mão da entidade e vai ouvir um conselho, ou vice-versa. Ou de qualquer... E nem tem a pretensão de ser. Mas existe uma confusãozinha assim, e isso talvez leva o adepto de uma outra religião está buscando uma sessão, um tratamento na Umbanda. Mas a gente não sabe o motivo que a leva, então não dá para julgar ninguém. Recebemos todo mundo com amor, entregamos tudo com muito amor e carinho. Muito bem. Pelas referências que eu tenho do seu trabalho, eu não tenho dúvida disso. Eu vou pedir licença ao pai Paulo Garcia para agradecer aqui na produção do programa de hoje, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, do Bom Retiro, bairro aqui de São Paulo, Bruna Paz. Na divulgação, Silvana Zandomene. Nos trabalhos técnicos de hoje, Rogério Palma. Rogério Palma capricha aí. Na edição, Edi Pontes. Bom, vamos prosseguindo a nossa entrevista. E eu queria dizer o seguinte, nosso programa hoje está sendo gravado. Está sendo gravado e, portanto, nós não temos a participação dos nossos ouvintes e telespectadores, porque o programa vai pela Rede Boa Nova de Rádio e também pela TV Mundo Maior.
Recebemos algumas sugestões pelo nosso e-mail e eu quero pedir a você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse instante, que mande aí sugestões, quem você gostaria de estar aqui. Afonso Moreira Júnior está aparecendo aí, @gmail.com. Bom, tem aqui perguntas, Paulo, eu vou tentar resumir, da nossa ouvinte, Maiara. Ela viu uma das suas fotos e mandou aqui um comentário. Ela diz assim: esse gorro, Equetê ou Equeté, que o senhor usa, é um gorro litúrgico usado no candomblé para cobrir o ori à cabeça, como proteção para a coroa contra energias pesadas e algumas quizilas. Por que o senhor usa, já que é um dirigente de Umbanda e não um pai de santo do candomblé? Maiara, agradeço a Maiara a participação. Sim, o que nós temos que entender é que a Umbanda, ela tem influências de diferentes tradições, correto? Essa colcha de retalhos, vamos dizer dessa maneira, que montou uma liturgia umbandista, você tem uma influência muito grande do catolicismo, você tem uma influência muito grande da cultura indígena, da cultura afro, do próprio kardecismo. Então, é muito comum você ver certas coisas que estão dentro da cultura afro numa casa de Umbanda. Agora, não é uma determinante. Você pode ir numa outra casa, que o Babalorixá, ou então o pai de santo, como você queira chamar, o dirigente da casa não está cobrindo, então, o seu ori, a sua cabeça, com um equeté. Isso aí vai de casa para casa devido à influência da pessoa. Segundo a origem do significado, o branco, ou esse alá, o equeté, na cabeça da pessoa, representa o amor, representa Oxalá. Então, o branco, ele tá sobre a cabeça do pai de santo, representando que essa cabeça está protegida pelas bênçãos do que na Umbanda, esse orixá, pelas bênçãos de Oxalá. Protegendo, então, sim, contra energias negativas, e aí cada um vai dar um significado. Mas é uma questão de ritualística mesmo, bagagem. Não é uma determinante, tem que usar, não tem que usar. Muito bem. Nós estamos conversando com Paulo Garcia, pai Paulo Garcia, do movimento umbandístico norte-americano implantado por brasileiros. Pai Paulo, o ex-presidente Ronald Reagan era muito aconselhado por médiuns e ele acreditava na comunicação com os espíritos devido à influência da sua esposa, dona Nancy Reagan, que recebia diversos médiuns na Casa Branca. O senhor já recebeu o convite de algum político norte-americano para assuntar alguma coisa em relação à política? Não, eu nunca recebi, não, embora é do meu conhecimento que não só a Reagan, mas também o próprio Abraham Lincoln. Existem documentários que falam que ele tinha uma sessão mediúnica na Casa Branca uma vez por semana. Então, como eu te disse anteriormente, essa mentalidade sobre o plano espiritual, sobre a comunicabilidade, isso é muito inserido na cultura norte-americana. Mas, pessoalmente, não. Muito bem. O senhor escapou até agora. Sim. Mas não sei o quanto eu poderia ajudar, não é? É que cada um vê a mediunidade de uma maneira, cada um vê o mandato mediúnico de uma maneira, não é? Na escola em que eu cresci, a gente usa a mediunidade em prol do despertar do ser humano e para trazer o equilíbrio e a harmonia. A gente não, ainda se confunde muito o médium, né, como aquele adivinho, correto? É verdade. Se ele tem mediunidade, então o adivinho. Então não tem nada disso. A gente tem que desmistificar, né, a natureza do fenômeno. Mas sim, existe essa confusão, sim. Bom, qual a reação dos norte-americanos quando, por exemplo, no seu trabalho profissional, no seu dia a dia, no seu lazer, eles ouvem falar que o senhor é um pai de santo e praticante da Umbanda? Existe algum tipo de preconceito ou alguma discriminação?
Talvez a palavra não seria preconceito, mas isso acontece muito em relação aos brasileiros, porque eu tenho uma agência financeira grande e em vários estados, então é muito comum a pessoa começa a trabalhar comigo e ela vem e fala, Paulo, você tem um terreiro, já me contaram, você é pai de santo, e já aconteceu várias vezes. E eu falo assim, eu sou um sacerdote de Umbanda, a gente tem um trabalho espiritual. E a pessoa falar, mas eu nunca ia imaginar você como um pai de santo, novinho, empreendedor. A pessoa deve ter uma imagem, não sei, ou de criança, ou porque escutou a vizinha falar o que seria um terreiro, né? O que seria alguma coisa assim. Eu tive um caso em Los Angeles, na época eu era mortgage broker, eu trabalhava com financiamentos de banco, né? A palavra em inglês seria mortgage broker. E eu tinha esse sócio, Cláudio, e um dia ele me sentou e ele falou, Paulo, eu venho de uma cultura batista, né? O Cláudio era carioca, o avô era pastor. Ele falou, olha, você é contra de tudo que eu escutei na minha vida, porque toda vez que você está com alguém, você está levando uma palavra amiga, e eu não tenho ideia do que você faz naquele terreiro, mas faz tempo que eu quero comentar que faz um bem danado para você. E aí a gente ficou rindo, né? Ai, ai. Então a pessoa ela tem essa percepção de que, porque não é o título que você carrega, Afonso, é a pessoa que você é. A gente não pode definir as pessoas pela crença, não, sabe? É a pessoa que você é, são as suas atitudes falam muito mais do que a sua crença. E por isso a gente tem que se antenar para fugir do fundamentalismo, do fanatismo, de achar que o que eu faço está certo e o resto está todo mundo errado. Não é assim. São muitos os caminhos que levam ao ser a sua espiritualização, o seu autodescobrimento. E às vezes, veja bem, às vezes a pessoa está num outro contexto e ela se encontrou. Isso é uma coisa, essa coisa da fé e essa coisa essa busca de cada um é uma coisa muito íntima, muito particular. Eu tenho esse ponto de vista, sabe? O senhor já teve algum problema com o poder público, com a polícia dos Estados Unidos, por professar uma religião diferente e tão pouco conhecida por eles? E eu completo essa pergunta com mais uma questão. O senhor trabalha também, eu vou chamar de acordo com o meu entendimento, na mediunidade de cura. Houve algum problema com a instituição que cuida da medicina nos Estados Unidos? O senhor pode contar um... Não, não, eu só tive um problema em 2003, mas não foi nada em relação a isso. A gente tinha uma casa pequena na época e eu aluguei onde eu dava conta de alugar, porque a Umbanda não cobra os seus trabalhos, o trabalho é de caridade. Então a gente sempre fez eventos para manter as despesas do centro e tudo, né? Então o que que acontece é que pela lei americana, você fazer o que eu faço, eu tinha que estar numa igreja. Então, cada cidade ela tem um mapa. Você pode ter tantas farmácias, tantas coisas. Então, esse plaza, esse local que eu alugava uma sala, na época, uma sala pequena, de 1.000 pés quadrados, eu cheguei no dia de sessão e tinha uma placa, uma faixa e uma carta da prefeitura falando, ó, você está lacrado, você deve ir na prefeitura comparecer à prefeitura para falar conosco. E eu fui. Aí eles falaram, olha, você é uma organização não governamental. Eu falei, sim, inclusive registrada. Ele falou, pois é, ali você não paga impostos. Então, ali onde você está operando, você não pode operar pelo código da cidade. E aí eu desabafei com a menina do balcão, estava eu e meu irmão Neto, eu falei, ó, só para desabafar. Então, se eu tivesse um bar lá, eu podia. Aí a menina falou, mas como organização não governamental, nesse lugar você não pode. E aí tive que buscar, então, um outro lugar. Mas em relação às práticas mediúnicas, eu nunca tive problema, não. Não, não, isso nunca aconteceu. Graças a Deus, não. Eu tive que tomar, Afonso, alguns cuidados, tá? Lembra que eu disse que Los Angeles, mais da metade eram americanos e hispanos, né? Então, eu pedia, quando os médios incorporavam seus pretos velhos, eu pedia, olha, Bobo, vamos fluidificar a água e dar água fluida para a pessoa tomar. Não passa uma erva, não passa um chá, porque os Estados Unidos, ele tem, culturalmente, é um país que processa, eles têm essa cultura de processar as pessoas.
Então, a minha preocupação era, a pessoa foi no terreiro, a entidade passou um chá de erva cidreira, ou um chá de alecrim. Aí passou num sanduíche, comeu aí um hambúrguer estragado, foi para o hospital vomitando. O que que você comeu diferente? Ah, foi aquele chá que me deram. Então, eu não... Eu pedia isso, que as entidades passassem uma aguinha para ser fluidificada mesmo, porque a gente sabe que é completamente possível. Sabemos do poder terapêutico das ervas, né, fitoterápico, mas eu tomei esses cuidados aí para evitar, tá? Muito bem. Pai Paulo, tem futuro a Umbanda nos Estados Unidos? Na sua opinião, ela vai se expandir? Essa observação a partir da sua experiência, o que o senhor pode nos revelar sobre essa questão? Olha, por natureza, a Umbanda ela não tem essa intenção de crescimento, né? Até mesmo pela sua filosofia da não conversão. E eu acho que a maioria das casas espiritualistas seguem esse direcionamento. Mas você vê, sim, aqui em Miami mesmo, tem um grupo de umbandistas feito por um venezuelano, onde 100% do pessoal que trabalha lá são hispanos. E você vai ver hoje, na minha época não tinha ninguém, mas eu tenho notícias. Na própria Califórnia, hoje, você tem 3 centros de Umbanda. Aqui na Flórida, você tem um outro grupo de brasileiros também realizando trabalhos de Umbanda. Em Orlando, que fica mais ou menos 3 horas e meia da área que eu estou, que é de Boca Raton, Flórida, tem um centro de Umbanda estabilizado, eles fazem um trabalho maravilhoso. É o pai André, ele é de São Paulo, ele começou esse centro 4 anos atrás, ele tinha centro em São Paulo, se mudou para Orlando, ele e a Milene me fizeram uma visita, perguntou como é que era e tal, e eles resolveram abrir um centro lá, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Então, essa coisa de expandir é muito... É como eu, que já fazia Umbanda, acabei mudando para Los Angeles e pela necessidade, e também o amor que a gente tem em fazer, você acaba fazendo. Não existe um projeto de expansão, não é? Você não vai ver isso dentro da nossa religião, não. Eu acho que é uma coisa natural, acontece naturalmente. Muito bem. Temos mais uma participação aqui, Pai Paulo, eu passo para o senhor, eu sei que o senhor vai responder com muito carinho. Diz assim: hoje em dia, por status, os dirigentes da Umbanda se intitulam pai de santo, simplesmente por status. Um pai de santo do candomblé é, 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 toca uma Umbanda, mas um dirigente de Umbanda nunca toca um candomblé. Um dirigente de Umbanda não tem os fundamentos para tocar um toque de candomblé. Não vai aqui, a pessoa está colocando, não vai aqui nenhuma depreciação, longe disso, é somente uma colocação de fundamentos diferentes entre Umbanda e Candomblé. Para o seu Sim, comentário. sim, tem duas coisas aí separadas para a gente comentar, né? A primeira coisa é que não necessariamente é uma questão de status, porque a gente cresce ouvindo isso. Uns falam pai de santo ou mãe de santo, outros falam pai no santo. É porque não dá para traduzir ao pé da palavra, né, Alfonso? Ninguém é pai de santo, né? É o nome. Como assim eu sou pai de santo? Imagina? Não, Então não tem como, mas é o linguajar disponível dentro da cultura que a gente realiza. Então, eu nunca olhei dessa maneira que a pessoa, sendo um dirigente espiritual de uma casa de Umbanda, se intitule como mãe de santo ou pai de santo a nível de status. É o que vem de lá para cá, essa é a terminologia que agregaram a isso. Eu posso falar que eu sou dirigente da casa, mas a maioria dos consulentes vai me chamar de pai de santo e assim o é. Então, eu acho que é mais a terminologia disponível cultural disso. Nunca consegui ligar isso com o ego ou que seja uma questão de status. A outra coisa que ela comentou é que você tem que definir que Umbanda é Umbanda e Candomblé é Candomblé, tá?
E com todo respeito a toda manifestação religiosa e toda manifestação de fé, a Umbanda ela é uma religião diferente. E aí, como eu mencionei, não nos consideramos melhor ou mais fortes do que ninguém, nem pior. Fazemos o nosso trabalho. Então, assim, a Umbanda, ela tem os seus fundamentos, tá? Então, e cada casa, ela tem as suas influências culturais e a influência da bagagem daquele dirigente espiritual. Então, eu não acho que, como a Umbanda ela tem toda essa flexibilidade, se um terreiro de Umbanda a pessoa está usando alguma coisa que vem dessa cultura afro e que aquilo possa lembrar o que é feito dentro do candomblé, o que só começando pelos nomes dos orixás, imagina, é de cultura afro, e aí vai. Então, não necessariamente eu estou vendo que essa casa está fazendo candomblé, porque a Umbanda, ela te dá essa liberdade de expressão da espiritualidade, tá? Pai Paulo Garcia, uma alegria ter o senhor aqui no programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, procurando estender aqui a nossa amizade além das fronteiras do Brasil. Eu gostaria de deixar esses minutos finais do programa de hoje, que passou tão depressa, quando a entrevista é atraente, como hoje, passa muito rápido o tempo. Queria deixar esse espaço final para que o senhor nos transmitisse uma mensagem de ânimo, de otimismo, ou alguma profecia que o senhor tenha, alguma orientação espiritual para os dias difíceis que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Que nós possamos buscar intimidade com o Criador, não importa a denominação. O caboclo Tupi-Guarani chama de Tupã, o africano chama de Zambi, o muçulmano chama de Alá, o americano de God, o latino de Deus, o judeu vai chamar de Adonai. Não importa a denominação, que você tenha intimidade com Deus. Aos meus olhos, o mundo precisa mais de religiosidade do que de religião. Religião vem do latim religare, é a maneira que o ser humano criou de comungar com a divindade. Religiosidade é a sua vivência, é a sua intimidade consigo mesmo. Jesus foi tão sábio, não é? Quando ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Porque cada um só dá o que tem. Então, buscar intimidade com o sagrado, buscar intimidade com o divino, é esse autoconhecimento, começar a se amar. Tudo começa de dentro. Porque uma vez que nós trabalhamos em nós vamos contribuir para um mundo melhor. É aquela frase de Gandhi, não é? A frase dele: seja em você a mudança que você quer no mundo. Então, tem muita coisa que não está no nosso controle. A economia, a política, as pessoas, nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós só temos o poder de mudar e transformar a nós mesmos. E o dia que cada um se responsabilizar pela sua autocura, pelo seu autoamor, eu acredito que a gente vai passar desse plano de provas e expiações, sim, para um mundo de regeneração. O trabalho, ele é íntimo, ele é interno. E o meu conselho é que você frequente religião ou não, mas que você tenha intimidade com Deus, cultive amor em suas atitudes, faça ao próximo aquilo que você espera que fosse feito para você. Isso é um caminho muito seguro para você concluir a sua trajetória aqui na Terra. Nós não estamos aqui a passeio. Todos nós viemos aqui, é uma lei física que nos impulsiona ao melhoramento, à evolução. Então, ajustar o nosso tempo, as nossas intenções, as nossas escolhas, né? Pedir a Deus sabedoria, para que a gente possa viver melhor, viver com mais qualidade de vida, não para o outro lado, porque é só uma passagem. Se eu não estou bem agora e eu desencarno, eu não vou estar bem no outro lado. A alma pensa. Então, criar essa qualidade de vida, ter esse carinho com você mesmo, com as pessoas ao seu redor. O mundo, ele precisa de mais amor. E eu acho que a gente pode fazer desse mundo um mundo melhor através da nossa ética, da nossa maneira de ser e da filosofia que a gente se propõe.
as pessoas precisam muito de amor. Esse é o meu recadinho aqui para vocês, meu apelo. Muito bem. Nós conversamos no programa de hoje com o pai Paulo Garcia, fundador da Seara de Caridade do Caboclo Tupinambá, que está sediada em Miami, nos Estados Unidos. Pai Paulo, uma alegria ter o senhor aqui conosco. Gostaria de lhe pedir uma gentileza que levasse a todos os seus companheiros da Seara de Caridade do Caboclo Tupinambá as nossas respeitosas saudações, nós aqui da Fundação Espírita André Luiz, que acompanhamos à distância o seu trabalho e que desejamos muita felicidade, muita realização nesses dias difíceis que eu acredito que também o senhor está enfrentando nos Estados Unidos. Nosso muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Afonso, que a espiritualidade maior siga orientando vocês nesse trabalho essa divulgação dessa interação religiosa. Isso é muito importante para que a gente possa, nós somos todos filhos de um mesmo Pai, não é? E juntos a gente pode construir um mundo melhor, e eu acho que iniciativas como a sua contribuem para que isso aconteça. Muito orgulho, tá? Muita admiração pelo trabalho que vocês fazem, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho de como a gente vê, né, a nossa querida Umbanda. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Até lá. Você acompanhou programa Conviver.